Olá, galerinha! Sétimo ano, né? Vamos relembrar um pouquinho que no capítulo anterior, que era o capítulo 5, nós trabalhamos as unidades, né, de medidas, suas transformações. E agora, de forma especial, quero chamar a atenção de vocês, porque neste capítulo nós vamos trabalhar equivalência de áreas. Ou seja, nós iremos utilizar as unidades de medida novamente, tá? Bom, antes de iniciar, vamos lá para algumas dicas. Bom, no decorrer da aula, caso você se perca em algum ponto que eu esteja explicando, pause o vídeo e volte novamente, tá? Pegue o seu caderno, vai acompanhando os slides e fazendo junto comigo os cálculos, para que você possa observar cada passo e acompanhando, de forma que você também vai estar exercitando junto comigo, tá bom? Então, agora começa o capítulo 8, equivalência de áreas. Coloquei o desenho aqui, né, de uma casinha composta por várias figuras, tá? Planas. E aí eu vou destacar agora para vocês o retângulo, triângulo e o quadrado. Bom, a primeira que nós vamos falar, a área do triângulo, né? Triângulo é um polígono em que você vai ter a união de 3 segmentos de reta, né? Lembra que o segmento de reta é um pedacinho da reta. Vamos observar aqui que esse triângulo ABC, esse triângulo que está com a linha em azul. Tá, então nós temos o lado AB, nós temos o lado BC, nós temos o lado AC, tá? Então, triângulo é um polígono de 3 lados. Só que eu não posso falar que esses lados sempre serão iguais, tá? Posteriormente, vamos saber, né, que existe tanto classificação para os lados de um triângulo, como também para os ângulos de um triângulo, né? Agora, o nosso foco vai ser trabalhar área. Na primeira figura, né, a figura que está em amarelo, o triângulo, nós temos aí a figura bem como a sua fórmula. E o que seria esse B? Esse B representa a base, tá? É esse B que nós vamos trabalhar para fazer o cálculo. Veja que na figura seguinte, você vai ver que a base tem 15 metros. E esse H significa altura, tá? É uma nomenclatura usada na matemática e também na física. Para que você trabalhe a altura, você representa ela com H. Então, então a fórmula para calcular a área de um triângulo, você vai pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2. Então, vejamos. Coloquei a fórmula, né? Como eu coloquei aí na prática. A área, que é o Azinho, que significa a base, 15 metros, vezes a altura, 20 metros. Isso tudo dividido por 2. Primeiro, você multiplica 15 vezes 20, que vai dar 300, e vai dividir por 2. Que aí 300 dividido por 2, isso é igual a 150 metros quadrados. Bom, falaremos também agora da área do retângulo. Vamos interpretar a palavra retângulo. Retângulo, você vai associar tanto reto, né, a palavra reto, também como a palavra ângulo. Então, você vai ter ângulos retos. Então, todo retângulo você terá ângulos retos. Então, os 4 ângulos são ângulos de 90 graus. Então, voltando para a área, nós vamos ter ali o B, que vai representar a base, e o H, que vai representar a altura. Tá? Veja que no retângulo você não divide por 2. É somente no triângulo, tá? Que há essa divisão por 2, no caso destas figuras que nós estamos estudando agora. Então, na prática, nós temos aí nessa figura seguinte, o 16 metros, que ele vai representar a base,
E o 4 metros, que ele vai representar a altura. Então, a área é igual a 16 vezes 4. A área é igual a 64 metros quadrados. Veja que toda unidade de medida para representar a área tem que estar elevada ao quadrado. Ou seja, o expoente sempre vai ser 2 nas respostas, tá? De questões que estão envolvendo área. Temos aí também a área do quadrado, né? Quadrado, vale lembrar que todos os lados são iguais. Então, quando eu falei aqui para vocês, coloquei, né, sobre a área do quadrado, eu coloquei que você tem 2 maneiras de fazer. Ou através de potência, ou através de multiplicação, que isso resulta na mesma coisa. Lembrando que o quadrado, todos os lados são iguais, então, para você representar a área, você vai pegar lado vezes lado. Ou você vai pegar lado ao quadrado, né? Que a potência significa que você vai repetir o lado 2 vezes, multiplicando ele. Que naturalmente vai recair na primeira fórmula, né? Então, o que você precisa saber? Resumindo, que a área vai ser o quê? Lado vezes lado, né? E aí, na prática, nós temos aqui um quadrado de lado 5 centímetros e embaixo eu apliquei a fórmula para calcular a área dele. Então, a área é igual a 5 centímetros vezes 5 centímetros. Então, nós vamos ficar com a área de 25 centímetros quadrados. Mais exemplos de áreas unindo figuras. Então, aqui, ó, peguei uma figura em que foi composta por triângulo, retângulo e um quadrado. O que nós vamos fazer para saber a área total dessa figura? Vamos calcular de forma separada. Tá? Vamos agora observar o 30. O 30 é esta dimensão toda aí, ó, entre o retângulo e o triângulo. Então, lá embaixo, ele colocou que o retângulo, ele tem esta parte aí valendo 20. Então, se o todo está valendo 30 e um pedacinho vale 20, lá em cima, naturalmente, vai valer 20. E aí, você vai observar que a base do triângulo vai ser 10. E aí, ali do lado de fora, tem o 45, que está representando tanto para o retângulo, né, um lado do retângulo, como também vai representar a altura do triângulo. Então, nós podemos fazer a altura do triângulo, sendo 45, e o 10 sendo a base. Então, veja ali que eu coloquei a área é igual a 45 vezes 10, dividido por 2. Então, ficou 450 dividido por 2. Isso é igual a 225. Veja que eu não coloquei unidade de medida, porque a própria questão não trouxe unidade de medida, tá? Mas vale lembrar que ele está se tratando de área. Depois, vamos falar sobre a área do retângulo. Vamos pegar o 45, que seria para a gente, né, um lado do retângulo, vezes o 20, que é o outro lado do retângulo. Então, 20 vezes 45, 900. Por último, vamos calcular a área do quadrado, que seria lado vezes lado. 15 ao quadrado, 225. Então, agora eu vou pegar tudo, né? Vou somar todas as áreas, que é a área total que eu coloquei aí, a soma de todas as áreas. Então, vai ficar 225 mais 225 mais 900. Então, a área total desta figura, 1.400, tá? Bom, agora é com você. Você vai pegar o seu livro, tá? Do capítulo 8, e vocês deverão resolver os exercícios das páginas 166, 167 e 168. Essa é a primeira parte do capítulo 8 em que nós vamos trabalhar a área destas figuras, tá? E, posteriormente, nós iremos trabalhar equivalência de áreas, ok? Façam com bastante atenção os exercícios, circule aonde você tiver dúvida, pause o vídeo e volte, caso você não entenda o passo. E vamos lá, boa sorte! Façam com carinho o exercício e com muita atenção.
Beijos, até a próxima.